Privilégio de poder cultuar nessa casa e de adorar a Jesus juntamente com vocês. Minha oração é que Deus continue abençoando esse lugar, trazendo cada vez mais crescimento a essa obra e fazendo com que o nome dele continue sendo glorificado aqui. Agradecido ao nosso querido pastor e amigo, pastor Alexandre França, e eu estava com saudade do senhor, viu? É o meu pai que, não sei o que aconteceu, ele me deixou um pouco bem órfão, mas é uma alegria estar aqui com o senhor, e obrigado por estender as suas asas, as suas mãos sobre mim. Sou agradecido a todo o cuidado que o senhor tem sempre feito por mim, pela minha casa e pelo meu ministério. Obrigado, pastora Liliane, obrigado a essa igreja tão abençoada e amada, aos amigos dessa casa, meus cumprimentos, todos os obreiros, pais, amigos que aqui estão, que o Senhor continue abençoando a todos vocês, ao Alisson, sua querida esposa que nos foi apanhar ali no hotel, deixo aqui a minha saudação, um homem de Deus, um moço de Deus, viemos desde o hotel até essa casa falando das Sagradas Escrituras, e o Senhor já tem nos enchido da sua graça. Queridos, eu quero dizer a vocês que esses 3 dias eu estou radiante em Deus por essa oportunidade, estou pronto para derramar sobre vocês aquilo que Deus tem nos entregue, tem nos confiado. Eu creio que você vai sair daqui cheio de conhecimento e de entendimento das Sagradas Escrituras. Eu não vim com outro propósito a não ser de prestar aqui todo o meu trabalho e serviço a esse seminário, e tudo que Deus tem nos entregue, eu acredito que o Senhor há de encher a sua alma de uma maneira especial. Então, se eu fosse você, não perdia nenhum dia, porque o que você vai ouvir aqui são pérolas escondidas, e que os céus estará trazendo diante dos seus olhos, para a glória do santo nome do Senhor Jesus. Quem há de nos ensinar aqui, quem há de falar conosco aqui, como eu sempre digo, nos meus seminários, eu tenho um seminário já há quase 15 anos, com quase 3.000 alunos, ou mais de 3.000 alunos, com uma responsabilidade de mentorear e falar a muitos pastores presidentes e grandes presidentes da nossa nação, e hoje eu tenho o privilégio de estar aqui, coberto pelo sangue do Cordeiro, e como eu sempre digo, é o Espírito Santo que nos ensina, e é através dele que vamos aprender aqui coisas tremendas das Sagradas Escrituras. Nesses 3 dias eu quero ter a oportunidade, assim em Deus, de falar com vocês deste assunto escatológico, os dias do fim, e também os preparativos da igreja do Deus vivo. Para falarmos sobre os dias do fim, ou entrarmos em qualquer assunto escatológico, é necessário abordarmos o assunto das 70 semanas, é o que eu vou tratar aqui, que é o relógio de Deus. Deus tem um relógio para o tempo do fim, e é sobre ele que eu vou tratar. Vou falar sobre a origem dos 7 anos da grande tribulação, que todo mundo fala, mas da onde é a origem? Da onde se tirou esses 7 anos da grande tribulação, como também daquilo que apregoamos e cremos, que nos 7 anos da grande tribulação, a igreja ou a esposa estará passando 7 anos nas bodas do Cordeiro. Então vamos trabalhar a origem, descobrir onde é o texto, da onde Paulo, da onde Cristo, ele extrai isso das próprias Escrituras. Então vamos na origem, vamos falar sobre essa contagem, vamos falar onde se originou-se sobre as 70 semanas, ou sobre os 7 anos da grande tribulação. Vamos tratar aqui também sobre o princípio das dores. O princípio das dores. Estou com medo, baixou uma aranha aqui agora. Aí se eu vir o Homem-Aranha, te repreendo. Sai dele em 10 em 10. Se voltar, não faça tumulto. Vamos falar aqui sobre o princípio das dores, abordar aqui sobre esse assunto tão precioso. Vamos falar também sobre a doutrina que cremos
do arrebatamento da igreja. E por último, vamos abordar o livro do Apocalipse e o segredo do livro do Apocalipse, e traremos aqui, com a permissão do nosso Deus, se assim tivermos todo o tempo suficiente daquilo que eu estou calculando na minha mente, para falar sobre o segredo do livro do Apocalipse, que você nunca mais terá nenhuma dúvida sobre esse livro, e sairá daqui com inúmeras chaves para a glória do nome do Senhor Jesus. Quem está desejoso para aprender a palavra de Deus, diga glória a Deus. Por gentileza, abra sua Bíblia em Daniel, capítulo de número 9. Daniel, capítulo de número 9, para que possamos meditar aqui essa noite. É o texto áureo, texto que vamos ler aqui como base, pelo menos para a ministração de hoje, e assim, conforme o Espírito Santo nos direcionar. Daniel, capítulo de número 9. Quero usar uma tradução aqui que eu sempre gosto. A VDN, que é uma tradução próxima ao original. Capítulo 9 de Daniel, versículo de número 24. Esperando os irmãos se achegarem, dando esse tempo para que ninguém se mova, ninguém saia, porque 1 minuto que você perder essa ministração, eu tenho aqui 1 hora, um tempo muito bom, para mais de 1 hora, e creio que será o suficiente, e você não perca nenhum minuto. Capítulo 9 de Daniel, versículo 24, está escrito assim: 70 semanas foram decretadas sobre o teu povo de Israel. Então você está no seminário, creio que você trouxe sua caneta, trouxe seu caderno, ou se não, anota no seu celular. Anote no seu celular. Observe que esse relógio de Deus, ele tem um alvo principal. Então pega a sua caneta aí na sua Bíblia, faça um conchete, não sei como vocês falam aqui em Recife, em Pernambuco, se é um conchete, ou você pode circular essa palavra. 70 semanas foram decretadas sobre, daí você faz aí o conchete, o teu povo de Israel, e fecha o conchete sobre a santa cidade. Pronto. Aqui tem um segredo muito grande. Qual é o propósito dessas 70 semanas? Na qual está determinado, ou seja, tem uma direção, ao teu povo Israel e sobre a tua santa cidade. Só aqui acaba. Todos pós-tribulacionistas, eles podem ser enterrados ou podem ficar se eles quiserem. Vocês não falaram nada. Vou deixar vocês pensar. Então, quais são os propósitos aqui? Primeiro, para exterminar a transgressão, para tirar o pecado e a iniquidade possa ser perdoada, para trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, e ungir o lugar santíssimo. Daí aqui ele vai ensinar como se conta essas 70 semanas. No verso 25: sabe, pois, e toma em conta que desde que sai a ordem para restaurar e reedificar Jerusalém, ou seja, o início dela é aqui, na ordem de Ciro, para o povo sair do cativeiro babilônico e restaurar a cidade de Jerusalém. De novo. Eu sinto quando algumas pessoas ainda não pegaram. Mas olha a chave do início dessa contagem das 70 semanas. Ele diz: sabe, pois, e toma em conta, desde que sai a ordem para restaurar e reedificar Jerusalém. Começa-se a contagem aqui,
na saída do povo da Babilônia para a volta de Jerusalém, e termina onde? Até a vinda do Messias. O príncipe haverá subsequentemente 7 semanas. Ele começa a divisão dessas 70 semanas que eu vou passar aqui para vocês. Haverá subsequentemente, ou seja, corridas 7 semanas. Ao término dessas 7 semanas, haverá 62 semanas, também corrida, nas quais as ruas e as tranqueiras serão reconstruídas, mas serão tempos difíceis, porque ele está falando já aqui do domínio de Roma, que estaria ali sobre o domínio nesse tempo. E o verso 26, e depois das 62 semanas, será tirado o Messias, e não será mais, e o povo de um príncipe que virá, destruirá a cidade, o santuário, e até o fim haverá guerra segundo os decretos de assolações. Verso 27, e ele firmará um pacto com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Logo, sobre as asas das abominações virá o assolador, até que o extermínio disposto será derramado como ira sobre o assolador, até a consumação. E você diga amém. Amém. Para que possamos entender a contagem dessas semanas, você precisa saber que são semanas de anos. Semana de anos. Logo, se o texto está falando de 70 semanas, a conta destas 70 semanas, que uma semana tem 7 dias, é uma conta de 70 vezes 7. Logo, você teria o número de 490 anos. E por que é que contamos semana de anos? Da onde é que Daniel extrai isso? Da onde é que essa contagem se começa ou se inicia? Qual é o padrão? Onde originou-se? Quem impôs que seria a contagem como semana de anos? A resposta é simples. Levíticos capítulo 25, versículo de número 3 e 4. Se o pessoal da mídia quiser ir colocando o texto na tela, fica à vontade, para que o povo possa acompanhar. Se você quiser acompanhar comigo, sem pressa, você está no seminário. Levíticos capítulo 25, que hoje você vai descobrir a base dessa contagem e por que ela teria que ser contagem de anos. Então, a base é Levíticos, capítulo 25, verso de número 3 e 4. 6 anos semearás a tua terra, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. Porém, ao 7º ano, haverá sábado de descanso para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Então, todo esse capítulo aqui, de Levíticos capítulo 25, vai mostrar a nós a contagem de anos das semanas. Por quê? Porque o número 7, ou 1 semana, todo sábado havia o dia sabático. Assim como em 7 anos
haveria também a contagem de a cada 7 anos do ano sabático. Então você tem o ano 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49. Essa era a contagem do tempo sabático. Essa era a interpretação que Deus pôs sobre aquilo que Daniel está falando. Logo, nós temos as 70 semanas, que é um relógio. É importantíssimo você entender isso, para saber tudo sobre o tempo do fim, para saber tudo sobre a escatologia. Então preste atenção, Daniel está mencionando sobre estas 70 semanas, que agora que você sabe que a contagem dela é de anos, se conta da seguinte forma: 70 vezes 7, 490 anos. Pare aí, pule uma linha agora do seu caderno e entenda que nesse capítulo 9 de Daniel há uma divisão dessa contagem de anos, separada em 3 aspectos, ou de 3 formas. Se você observar, ele diz aqui sobre os dias de anos que seria contado subsequente. Ele fala a primeira repartição, 7 semanas, observe, 7 semanas seriam contadas subsequentemente. Logo, a primeira divisão dessas 3 divisões ou separações da contagem desses 70 anos sabáticos teria uma divisão de 7 anos vezes 7, já que a semana são 7 dias. Então, como é que se faz essa matemática? 7 vezes 7 é igual, vocês estão aí, 49 anos. É exatamente o tempo profético que se dá da saída do povo hebreu do cativeiro para a volta para Jerusalém e reconstruir a cidade. E para que você saiba que a palavra de Deus é muito fiel, quando o povo volta do cativeiro, eles ficam 3 anos parados na terra, reconstruindo as suas próprias casas, os seus próprios projetos. Deus toma Ageu e diz assim: as vossas casas estão todas estocadas, as vossas casas estão todas arrumadas, porém a casa de Deus está vazia. Logo, esse despertar profético de Ageu e depois também por Esdras, esses homens que Deus vai usando, Zorobabel, traz aquele povo despertar para levantar a casa de Deus que tinha sido destruída por Nabucodonosor. Quando então eles começam a acordar por ordem divina, subir aos montes para buscar madeira e levantar a casa de Deus, eles demoram 46 anos para levantar o templo de Zorobabel. Logo, você tem aqui 49 anos certinho, ou profético, como Deus disse, porque tudo que Deus fala, Ele vela pela sua palavra. Tudo que Deus disse que vai fazer, Ele tem data, Ele tem hora, Ele tem dia, e Ele não se perde no tempo. Deus não se atrasa, Deus sempre chega na hora certa. E se Ele disse que vai fazer ou queria de fazer, Ele é fiel para velar sobre sua palavra. Então agora é teologia. Então eles ficam 3 anos parados, com 46 anos para levantar um templo, e haja vista, de madeira. Salomão demorou 7 anos
para levantar um templo todo adornado de ouro. Mas aqueles homens demoraram 46 anos. Deus sabia a dor, Deus sabia os traumas que estavam naqueles homens, e Deus não errou no cálculo. Deus sabia que com o peso dos traumas, eles demorariam para realizar a obra que era de Deus. Mas o que importa aqui é que, conforme Deus disse, Ele cumpre a primeira parte da sua palavra. Mas isso aqui não é nada. Só que Ele diz que subsequentemente seria também contado das 70 semanas, logo que já tiramos 7 semanas, vezes 7, que já se passaram 49 anos, sobra-se a outra parte da divisão, conforme está escrito no texto, 62 semanas. Eu pergunto para você que é bom de matemática, que estudou, 62 vezes 7 dá quanto? Ixi, vocês estão aí, moço? 434 anos. Eu não tenho culpa, meu paizão, que é 434 anos. Quando eles voltam do cativo, olhe para cá, você não pode perder essa daqui. E eles reconstroem o templo, reconstrói a casa de Deus, reconstrói a casa do Senhor. Nesses 49 anos dessa primeira repartição, agora eles vão passar 400 anos de silêncio de Deus, que alguns teólogos chamam de período interbíblico. 400 anos de silêncio de Deus. Eu não tenho culpa, gente, que nesse período de 400 anos de silêncio, que antigamente para os mais velhos aqui ou antigos, nós tínhamos até mesmo do livro de Malaquias para o livro de Mateus, 4 folhas em brancos, nas Bíblias mais antigas, que representava exatamente os 400 anos de silêncio. Mas quando foi no período de dezembro, o anjo anuncia uma moça chamada Maria, que ela estaria grávida. Entre setembro e outubro do ano seguinte, nasce o Salvador do mundo. Se ele vai nascer, o período de... Eita, está me arrepiando aqui, eu gosto quando Jesus me visita. No período de gravidez para o período do nascimento são 9 meses. Logo, no ano seguinte, ele nasce entre setembro e outubro. Quando Jesus nasce, te matei, infeliz, e ele vem nascer, agora eu estou livre e posso pregar com ousadia. Quando ele nasce, ele passa 33 anos e meio aqui nessa terra. Logo o Senhor me disse aqui que 62 vezes 7 é 434. A palavra de Deus é tremenda em números, é tremenda em anos. Quando se completa 434 anos, o Messias é tirado da terra e não foi visto mais, porque foi assentar com Deus nos céus. Eita, quem pode glorificar a Jesus aqui? Para você dar um glória melhor ainda, Jesus nasceu sabendo que viveria apenas 33 anos e meio. Assim também não dá, vou falar de novo. Jesus nasceu, mãezinha, sabendo que viveria 33 anos e meio, porque ele sabia que o que está escrito, está escrito. O que Deus falou está falado. O que ele disse está assinado, e não há quem possa revogar o que ele falou que faria. Ora machandere mahaya, uribi calabaraxéria, emanachema, jobi pemaharacie. Logo,
aqui nós temos as duas primeiras repartições da contagem das 70 semanas, para você nunca mais esquecer. É muito fácil, eu falo de cor para vocês. As 70 semanas é dividido em 3 partes. Primeiro, subsequentemente, os 7 anos que foram contados, 7 vezes 7, 49, desde que saia a ordem de Ciro para reconstruir a cidade. Qual que é o alvo da primeira contagem? Reconstruir a cidade. Subsequentemente, ele diz, acompanhe no texto para ficar mais fácil, Daniel capítulo 9, verso de número 25 agora. Haverá subsequentemente, vem comigo, 7 semanas, olha aí na parte 4 aí, parte 4 do texto aí, depende de como está escrito aí, e 62 semanas, nas quais as ruas e as tranqueiras serão reconstruídas, mas será tempo difíceis. Ele está falando, esse período será muito difícil, é os 400 anos agora, que eu falei do silêncio, daí você tem a conquista da Pérsia, da Média sobre a Babilônia, depois você tem a Grécia vindo, Alexandre o Grande, daí esse Alexandre o Grande, ele morre muito novo, e depois vem um período dos Ptolomeus, os homens que eram braço direito de Alexandre, cada um domina uma parte, depois vem Roma, e tem muita história, então vai reconstruindo a cidade, vocês estão aí? Eita, e depois, eu gosto disso, das 62 semanas, será tirado o Messias. Como é que será tirado? Presta atenção, se ele está dizendo dessas 62 semanas, meu pai, pastor Alexandre, ele está dizendo, e será tirado o Messias. Se será tirado, é porque ele veio. Eu gostei desse, você está ligado? Então, é porque ele viria nesse período. Se eles se atentassem, se os judeus observassem isso aqui, eles não diriam que o Messias ainda vai vir, porque o Messias já... para de graça. Tem algum judeu que quer aceitar Jesus agora? Vocês estão aí? Irmão, está escrito, a mesma Bíblia que é a nossa é a mesma que a deles. Está aqui fácil, claro. E por que é que eles não enxergam? É que Paulo diz que eles têm um véu. Só que o Espírito Santo que está em mim e em você é que faz eu ver e você ver isso aqui. Eu disse que é o Espírito Santo que ensina aqui, não é o pastor Hermes. Eu não sei isso aqui porque estudei, porque fui para uma faculdade, porque fui para um seminário. É que o Espírito Santo tirou as escamas. Eu estou vendo ele aqui. Eu sei que você também está vendo ele aqui. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Então venha que é só, nem introduzir ainda, estou dando uma cerejinha, você vai ver as bombas a partir de amanhã. Então pega isso aqui, e ele, olha o texto, e depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais, e o povo de um príncipe que virá destruirá a cidade e o santuário, até o fim haverá guerra, segundo os decretos de assolação. Então aqui você tem um relógio, que é o relógio das 70 semanas. Agora, irmão, se você não der um glória a Deus ali, eu vou descer aí embaixo, vou jogar água na tua chapinha. Então, olha isso aqui. Se você não der glória a Deus agora, você está muito mal, você não é crente não, você não espera a volta, o arrebatamento da igreja não, você está esperando aí o Messias, ou outro aí. Eu vou descobrir de qual igreja você pertence já, eu vou ler esse texto, e eu vou ficar de olho em vocês, se vocês não reagir, eu vou dizer que você deve ser um judeu esperando o Messias vir, ou você é da torcida do contra, que está torcendo que eu não fale nada com nada aqui. Já te vi, sai dele em 10 em 10, sem fazer tumulto. Vocês estão aí? Então veja, e ele firmará um pacto com muitos, por 1 semana. Por quê? Na verdade, essas 70 semanas era já para ser encerrada assim, leia o texto, que o Messias é tirado, viria um príncipe, meus pais, pastores, quem é esse príncipe? Que destruirá
a cidade, o santuário, pelo texto você sabe que é o anticristo. Então, pasme os senhores, meus pais, minhas mães que estão aqui, meus amigos, logo, mãezinha, que Cristo fosse ressurreto e subisse ou ascendesse ao céu, esta semana era para continuar sendo contada, ou a última semana que falta, que logo que já fizemos a primeira parte de 7 anos, depois 62 vezes 7, 69, falta então uma semana. Logo quando Cristo, ele morreu e ressuscitou e foi assento aos céus, era já para aparecer o anticristo. E por que ele não aparece? Oh, isso aqui não tem em nenhum livro, eu vou dar para vocês de graça. Isso aqui você não encontra no Brasil. Quem é que quebrou esse relógio para que a contagem parasse? Lá vai, quando Jesus está saindo de Israel para ir para Tiro e Sidom, ele passa por ali, tem uma mulher cananeia de Tiro e Sidom que vem clamando atrás dele, dizendo: Senhor, a minha filha está endemoniada. Ele olhou e disse: espera aí que eu não posso te atender, minha chamada é para Israel, eu não posso fazer nenhum milagre entre os gentios. E ele diz assim: não é bom pegar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. Mas aquela mulher tinha tanta fé que ela olhou e disse: mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos teus senhores. Sabe o que ela está dizendo? Eu sei que eu não sou judeu, que eu não sou Israel, mas tenha misericórdia, porque daqui 1500 anos pode nascer um povo chamado brasileiro, pode nascer um povo que ainda, mesmo com migalhas, ficará satisfeito. Esse povo não precisa do pão inteiro, ele precisa só das migalhas. Deus abençoe essa mulher de Tiro e de Sidom. Eu quero ver Paulo no céu, eu quero ver Abraão, eu quero conversar muito com Paulo, eu quero ver, eu quero ver Tamar, a mulher poderosa que eu encontrei na Bíblia, eu quero ver os grandes líderes da igreja, mas eu quero também dar um abraço nessa mulher e falar oração poderosa. Oh, clamor poderoso que nos trouxe até aqui. Pouco se fala dessa mulher, mas teologicamente essa mulher faz com que pare pelo seu clamor, o clamor dos gentios, a contagem desse relógio. Parece que eu estou vendo o pai lá de cima olhando assim e vendo aquele relógio, e daqui a pouco as molas começam a saltar, é mola para lá, é mola para cá. Ele olha e diz: o ponteiro parou, o ponteiro parou. Ele olha aqui para a terra, o filho está lá em Tiro e Sidom dizendo: vá para a tua casa, que a menina está curada. Eita, vocês estão aí, gente? Então você tem que analisar isso aqui é sério, isso aqui é acadêmico, isso aqui é conversa de gente grande, por isso você não pode ficar boiando. Então, como é que para esse relógio? Quem é que explica isso? Pronto, estou te dando de graça, você já está me devendo. E aí, vem, e esse relógio para. E quando é que começa a contagem desse relógio? Quando é que vai começar esse relógio novamente? Mas eu não sei se vocês querem saber. Então, aqui vocês têm a contagem desse relógio. E aqui vocês já descobriram no verso 24, para tirar toda a dúvida
que o propósito da contagem desse relógio, o direcionamento dele é para Israel e para a santa cidade. Até aqui tudo bem? Não, se você tiver dúvida, eu posso repetir mais uma vez. Então, de novo. O verso 24 vai dizer o propósito dessas 70 semanas. Primeiro, é para Israel e também sobre a santa cidade. Daí, você precisa entender o propósito. Qual que é o propósito? O propósito aqui era Deus exterminar a transgressão, tirar o pecado, a iniquidade ser perdoada, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o lugar santíssimo. Então, se é para Israel, você entende que esse lugar santíssimo, ele está falando do templo lá em Israel. Então, aqui a gente tira a nossa dúvida. Por que é que a igreja não se encaixa aqui? Vamos mostrar para vocês. Deus, em todo período de tempo, Ele tira esse tempo para tratar com, em primeiro lugar, as nações, com Israel e com a igreja. Veja Mateus, capítulo 13, verso 33, perdão. Mateus, capítulo 13, verso 33. Deus não só tem um povo, Deus não só tem Israel, e Deus não só tem a igreja. Por essa razão, Ele precisava tratar, usando esse relógio, para poder trazer a salvação. A quem? A quem? As nações, a Israel e a igreja. Olhe para esse texto de Mateus 13, 33. Ele disse outra parábola. E ele disse outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher toma e introduz 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Então observe, que Deus tem 3 medidas de farinha. Essas 3 medidas de farinha fala das nações, fala de Israel e fala da igreja. As nações não aceitou ser levedada, transformada pelo Espírito Santo. De novo, as nações não aceitou ser levedada, transformada pelo Espírito Santo. Gênesis, anote a referência, capítulo 6, verso 3. Deus tem que tirar o espírito dele das nações. Deus tira o espírito das nações, leva o espírito, ou o espírito sobe novamente até o trono. Ezequiel capítulo 1, todo esse período ele está longe da terra. Ele vinha de vez em quando, vinha sobre os homens. Então as nações não aceitou ser levedada pelo Espírito. Israel também não aceitou, mesmo debaixo de uma promessa. Anote, Isaías capítulo 60 e verso de número 13. Deus fez uma promessa a Israel, dizendo que queria que ela fosse o lugar ou a casa onde as nações viriam para ser sustentada, alimentada. Israel também não aceitou essa promessa de Isaías capítulo 60, verso 13 em diante. Porém, a igreja aceitou ser levedada e guiada pelo Espírito Santo. Ah, irmão, isso aqui é muito fácil. Por esta razão, agora, para vocês ligarem, eu sei que tem muita gente novo convertido, talvez nunca entendeu a linguagem, ou nunca ouviu a linguagem, mas é fácil. Ouça-me, guarde, porque lá na frente, daqui a um tempo,
você terá respostas para muita gente, para muitas coisas. Apenas guarde essa expressão, guarde essa linguagem. Logo, Deus precisa tratar com Israel e Deus precisa tratar com as nações. Quando é que Deus trata com Israel? No período da grande tribulação, os 7 anos. Quando é que Deus trata com as nações? No milênio. Quando é que Deus trata conosco que somos igreja? Vocês não querem saber. Quem está aí? Deus vai tratar conosco no princípio das dores. Porque a igreja não passa pela grande tribulação. Eu gostei desse, graças a Deus. Isso é convicção de quem vai ser arrebatado mesmo. A igreja não passa pela grande tribulação, mas ela conhece e já está conhecendo o princípio das dores. Veja por quê. Isaías capítulo 26 e versículo de número 17. Veja comigo, põe na tela por gentileza. Esse texto é lindo. Se você não der glória a Deus, não vai ler até o 21. Se você não der glória a Deus agora eu desço aí mesmo. Isaías, paizão, olha esse texto. Como a mulher grávida, quando está próximo a sua hora, tem dores e dá gritos nas suas dores. Assim fomos nós, por causa da tua face, ó Senhor. Mas vocês estão muito desconfiados. Olha o verso de número 18, então. Deixa eu provar para vocês, porque aqui a gente mata a cobra e ainda. É isso aí. Bem concebemos nós e tivemos dores de parto, mas isso não foi senão vento. Livramento não trouxemos à terra, nem caíram os moradores do mundo. Verso de número 19: os teus mortos viverão. Você quer saber de onde Paulo tirou 1 Tessalonicenses capítulo 4? Foi daqui. Os teus mortos ressuscitarão. Despertai e exultai, vós que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os seus mortos. Existe, meus pais e mestres, por estudo, por ensino, por amar o estudo, o conhecimento, por ler, mas existe mestre feito pelo chamado. Os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Despertai e exultai, vós que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Verso 20: vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos, fecha as tuas portas, e sobre ti esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Quem está aqui nessa casa, gente? É daqui que Paulo tira o arrebatamento da igreja, porque no período dessa ira, nós estaremos nos quartos celestiais. Verso de número 21, ponha por gentileza. Está escrito: porque eis que o Senhor sairá do lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue, e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. No período da ira de Deus, a igreja não estará aqui. Deus não espancará sua esposa e depois levará ela cheia de machucado para um altar. Você é esposa do Deus vivo.
Aleluia, 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 aleluia. É por isso que Jesus vai tirar daqui Mateus 24. Veja comigo. É assim que se estuda a Bíblia, você está no seminário. Mateus capítulo 24. 17 ou 18 sinais dos princípios das dores. Isso aqui é para nós. Isso aqui já começou. Aleluia. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, disse: não vedes tudo isto? Em verdade eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Sinais de templos sendo destruídos. Isso aqui se cumpriu até no ano 70, depois dessa fala. Tito, o general, invadiu e derrubou, destruiu aquele templo. E estando assentado sobre o Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? Quando serão essas coisas? Irmão, guarde isso aqui agora. Isso aqui é aqueles textos que você tem que prestar atenção. Na verdade, tudo na Bíblia você tem que prestar atenção. Observe. E chegaram a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Duas coisas diferentes. Que sinal haverá da vinda e do fim desse sistema do mundo? São duas coisas diferentes que você precisa se atentar e prestar atenção. Não são sinônimos, não é a mesma pergunta. São duas coisas diferentes. Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Primeiro sinal do princípio das dores é o engano a muitos. Nós nunca vivemos um tempo de tanto engano. Isso aqui a igreja passa, isso aqui é para nós. E estamos passando. Então, um dos sinais é muitos vindo, até mesmo no nome do Senhor, e enganarão a muitos. Há muitos enganados. Verso 6: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Irmãos, eu não lembro de um ano de ver tantos países com armas de guerra tão poderosas se exibindo como nós estamos vendo. A China fez um desfile recentemente de assustar. Os homens cada vez mais trabalhando por bombas atômicas, por arsenais e arsenais cada vez mais maiores de guerras. A Europa está se brindando agora de ataques da Rússia, com medo, com aqueles, os meninos vão me ajudar, drones de defesa de guerra. Um drone como uma parede, vários drones, para que não seja atacado.
cada vez mais se criando armas de guerra. Eu não me lembro, talvez vocês possam se lembrar, mas eu particularmente não me lembro de dias de tantos rumores de guerras como estamos ouvindo. Era normal a gente ver as guerras ali na divisão do Oriente Médio, mas o que estamos vendo hoje, e os especialistas já falam e alertam sobre uma possível e terrível terceira guerra mundial. E ele diz aqui algo que eu estudo, eu pesquiso sobre isso aqui. Olha, não vos assustei, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda, porque o fim não é para nós. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome. Presta atenção, por que esse levantar de nação contra nação, logo depois vem a fome? Nós conhecemos a peste, mas ainda não conhecemos a fome. Uma guerra, por exemplo, entre Estados Unidos e China ou Rússia hoje, traria para o mundo inteiro 10 a 15 anos de fome. Vou repetir. Uma guerra, por exemplo, entre Estados Unidos e Rússia traria ao mundo, não estou dizendo uma região, 10 anos a 15 anos de fome. A radiação, a infertilidade da terra, de se plantar e não conseguir colher, a falta de alimentos. Há quem está estocando hoje alimentos, se preparando ou narrando isso nos dias atuais. Oh, meu Deus! A fome nós não pegamos ainda. Conhecemos um vírus que agravou o mundo inteiro, mas isso está aqui. Pestes, terremotos em vários lugares. Hoje é comum você ver passar na TV, principalmente onde eu moro, houve um tremor na Paulista, os prédios sacudiram. Houve um tremor em Pernambuco, coisa que nós nunca ouvíamos antes. Terremotos. Estima-se que o número de terremotos só neste século 21 é maior do que todos os outros terremotos de todos os anos ou séculos inteiros. Mas todas essas coisas, verso 8, são princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentado, matar-vos-ão, e serão odiados de todas as nações por causa do meu nome. Essa perseguição que hoje temos, pouquíssima aqui no Brasil, pode se agravar, porque a agenda do mundo ideológica é para isso. É para fazer com que nós sejamos odiados. Um dia desses aí, um moço ameaçou um deputado, e a camisa que ele estava vestido, escrito estava: o fim do evangelho. É perigoso, e aqui eu poderia entrar num dos temas desse seminário e alertar e falar, como por bondade de Deus, eu tenho falado e tenho dito que a nossa maior missão hoje não é só a expansão, como tínhamos nos anos passados, de expandir o evangelho, de ir para cidades que não tinha sido, o evangelho não tinha sido pregado, que não havia igrejas. Essa necessidade
Claro, é óbvio, ainda tem que ser atendida, mas a maior necessidade, guarde isso aqui que tem um profeta falando com vocês, não tagarela. A maior necessidade da igreja hoje é de creches, escolas e faculdades. Nossos adolescentes e jovens estão sendo metralhados nas escolas. O pensamento ou o que se ensina não é história, não é geografia, não é a matéria, é uma visão ideológica. Quando Nabucodonosor levou o povo cativo, ele queria os jovens para estudar, porque ele sabia que se entrasse na mente dos jovens judeus, ele destruiria para sempre aquela geração. O que Satanás tramou para o nosso país e para o mundo, foi o que esfriou a Europa, foi o que esfriou os Estados Unidos da América, a Inglaterra. E os nossos jovens hoje, se vão para uma escola, uma faculdade, a maioria desvia, voltam afastados da igreja, estão longe de Deus e dizendo que o pai, a mãe e o pastor pregou a vida inteira o que não existe, que ele é uma farsa, uma mentira. O sangue de Jesus nos cubra. Eu profetizo que Deus vai levantar pastores com essa visão, empresários. Eu profetizo nessa casa, haverá um despertamento na sua vida e no seu chamado. Deus vai te usar para levantar creches, escolas, faculdades, onde ele não veja dois professores homens beijando na boca e tendo que dizer isso é normal. Não vai voltar com uma mente corrompida, uma mente destruída, mas vai voltar com uma mente sã, sadia, dizendo eu amo a minha escola, porque na minha escola a gente ora, a gente estuda a Bíblia e a gente aprende de verdade. Levanta a mão, eu quero profetizar, esse é meu maior sonho. Está dentro da minha alma, eu acredito, é minha oração e tem sido as minhas lágrimas diante do Senhor. Deus possa levantar empresários aqui nesse lugar, jovens, senhoras, homens, mulheres, com capacidade em Deus, com prosperidade em Deus, que pensa no mundo espiritual, no evangelho, nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, nos nossos jovens, para que nós tenhamos um futuro ainda da igreja aqui. Nós não esfriaremos como a Europa, nós não esfriaremos como os Estados Unidos da América. Haverá uma chama viva, haverá jovens que saberão discutir uma ideia, que saberão defender a sua fé. A razão por sentar nesse banco, você não é massa de manobra, você é filho do Deus vivo. Ô mães, ô mulheres do ciclo de oração, ore comigo por 30 segundos. Eu sei que é um seminário, pais espirituais que estão aqui, mas ore, peça para Deus avivar a nossa nação, peça para Deus trazer um avivamento no nosso meio. Necessitamos que a mente dos nossos jovens estejam brindadas. Nós não queremos perder os nossos filhos, nossos patrícios. Os nossos filhos serão profetas, serão homens e mulheres de Deus. A chamada deles não serão abortadas. Ainda o melhor lugar para se estar é a casa de Deus. Ainda o melhor sonho é de ser um pregador, de ser uma pregadora, um cantor, um tocador, um músico, um obreiro. Ainda o maior sonho é de ser alguém que serve a Jesus. Ai, meu Deus, levante pessoas com esse entendimento, abra o nosso entendimento, visita os grandes líderes dessa nação, visita, Senhor Jesus, os nossos líderes, visita os empresários, dai-nos homens apaixonados por almas, dai-nos homens apaixonados por almas, dai-nos homens e mulheres apaixonados
Eu não sei o que você faz, eu não sei o que você tem, eu não sei o que você é, mas se você colocar o seu sonho, sua empresa, seu negócio junto com o propósito do reino, Deus vai te dar a superabundância. Deus vai fazer você prosperar mais do que qualquer homem nessa terra. Deus dará a você não as riquezas apenas dos tesouros da terra, mas as riquezas dos céus, as riquezas que vêm de Deus, porque Ele é dono do ouro, da prata. Ele dará a você a prosperidade. Se você olhar para uma criança que às vezes uma mãe tem que deixar na casa de um parente para ir trabalhar, na casa de um tio, de uma prima, e essas crianças estão sendo abusadas sexualmente, cada vez cresce-se mais o número de crianças abusadas, até mesmo dentro da igreja, em lugares aqui do nosso país, o número de abusos, isso é escondido, a mãe tem medo de falar, vai causar escândalo, e essa criança cresce ferida, com traumas, com desejo de nunca mais pisar em uma igreja. Deus levante homens e mulheres de verdade, que cuide das nossas crianças. Eu sei o que eu estou falando. Eu sei o que é fazer missão no norte do nosso país, de bater em uma casa para entregar uma cesta e ver um velho levantando a calça, abotoando a calça, e uma criancinha saindo, ou um menininho, como eu vi com os meus olhos, levantando a calça, saindo. A nojeira, a ira vem sobre mim, e eu dizer: Deus, o que é que eu vim fazer aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? Você não sabe o que é ir na ilha do Marajó e ver aquelas criancinhas vindo na canoa, entrando naqueles barcos com homens de idade, e aquelas crianças se prostituindo com 25 reais, que um pai e uma mãe diz: vai lá, vai buscar dinheiro para casa, 25 reais, e um homem abusível, um genocida, um nojento, um monstro, não ter piedade, não ter misericórdia. Mas assim diz o Senhor: Deus vai avivar a nossa nação, Deus vai levantar jovens, Deus vai levantar adolescentes. Eu não quero saber a tua idade, eu não quero saber o que você faz, se a tua empresa rende 5, 10, 1 milhão, 10 mil, não importa. Deus vai abrir os céus, Deus está querendo o homem. Levanta a mão, moça, levanta a mão, moço, levanta a mão, mulher de Deus, levanta a mão, homem de Deus. Eu profetizo esse sentimento espiritual na tua alma. Imanebashure mahaya, te kataramashura kalamaya, sipa kebara shebadarabaya. Servir a Deus apenas e dizer: eu vou na igreja, eu estou firme, isso aí é muito fácil, é simples. Dizer que somos cristãos quando vestimos o melhor terno, a melhor roupa, estamos aqui nessa casa, mas quem levaremos com nós? Quem levaremos com nós? Quem levaremos com nós? Quem levaremos com nós? Quem irá com nós? Aleluia, aleluia. Daí ele diz: então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão. Aonde está a tua fé? Se falta uma comida,
Se falta uma vestimenta ou um dinheiro para gastar e comprar a casa dos sonhos, o carro dos sonhos, e a gente diz: se o Senhor não der, eu não te sirvo mais. E se fosse para morrer pelo Evangelho? Qual é a diferença da gente pelos irmãos africanos? Qual é a nossa diferença para os irmãos no Iraque? Que eles entram ali numa porta aberta como essa, exterminam os crentes, como estão matando diversos e inúmeros cristãos na Nigéria. Qual é a nossa diferença? Morrerias tu se alguém entrasse aqui com uma arma de fogo? Como é o nome daquelas armas que eles usam? Metralhadora? E dissesse: aí, vai continuar servindo esse Deus? Tem coragem de dizer que é crente aqui na minha frente? Se dizer eu te mato, darias tu uma glória para Jesus agora? Será que dizemos: se o Senhor não der vitória esse mês na empresa, não te sirvo mais? Se o Senhor não abrir as portas da venda, não te sirvo mais? É nisso que está baseado a nossa fé. É isso o Evangelho? É isso que é ser crente? Isso aqui, gente. E se chegasse a fome para nós? Não, Deus não vai fazer isso com a gente. Ele só faz para os irmãos no Iraque, só faz para os irmãos da África. Qual é a tua diferença? És mais bonito? Oras mais? És mais crente? Ano passado o ministro da educação do país de Luanda, da Angola, me liga. O filho dele me liga e diz: meu pai assistiu uma mensagem sua. Meu pai é pastor de 70 mil crentes na Angola, e Deus falou para ele te trazer aqui. Eu fui. Luanda é bonita, é chique. Tem gente que tem. Ande 2 quilômetros dali, é gente que não tem água para beber. É os mesmos crentes que estão lá na igreja. Olhe para o monte para você ver. Todos os dias o monte, de manhã, tarde, noite, no meio da rua, lotado de crente. Oras mais do que ele, jejuas mais do que eles. És mais bonito porque tu compras roupas em shopping. És mais crente porque tu estudaste, terminaste o 2º grau, foste para uma faculdade. És mais crente porque tua igreja é bonita, porque o Evangelho chegou primeiro até os avós, aos teus pais, e depois a você. E se nós chega desse evangelho de meu lindinho, minha lindinha, chega desse oba-oba, chega desses crentes mimimi. Calma, filhinho, Deus vai te dar vitória. Arregaça a manga, seu cabra macho.
nem que o sangue caia da nossa canela. É para viver ou para morrer, mas eu não te largo. Põe a mão no ombro desse crente aí, põe aí. Vai dar choque de realidade, choque do mundo espiritual. Fala no ouvido dele, fala no ouvido dela. Servir a Deus é assim, para viver ou para morrer. Mas nós somos salvos. Somos salvos. Você não é daqui, você é dos céus. Calamatora cantora macandara machandara candaraba. E catora machura catara machandaraba. E pacamadara sora machandaraia. E parabatora basura e catarabara candaraba. Oh meu Deus, traz um renovo sobre a minha vida. Oh meu Deus, traz um renovo sobre a minha vida. Traga um renovo sobre a vida dos teus filhos. Oh meu Deus, eu não quero sair daqui o mesmo. Aviva, 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 aviva a tua obra. Me dá um sentimento como de um novo começo.